Olá turma, bom dia, boa tarde, boa noite, começando mais um programa Fui no Multicanal, canal do YouTube da Multi TV, então eu peço que você curta, compartilha, comente, porque voltamos, né? Voltamos, não tem jeito, a gente tenta tentamos nos livrar desse assunto, mas é um assunto muito atual, muito importante, saúde pública. Eu acho que o mundo inteiro passa por uma fase de adaptações, de reeducação. Não é verdade? Estamos tendo que aprender novamente como sair na rua, como se cuidar, e é uma loucura, gente. Eu não esperei em vida. Aliás, conversando com meu pai, que já é um senhor, ele também falou, não esperava ver isso acontecendo, né? A gente tem relatos históricos das grandes pandemias que o mundo enfrentou. Ó, eu pondo a mão na máscara, isso aqui é um problema, né, professoras? Nós já vamos falar sobre isso. Mas enfim, o assunto é Covid-19, tá comigo a professora Celita e a Michele, minha amiga. Roda o vídeo. Michele, bom, obrigado por ter vindo aqui, né? Eu sei que vocês estão respeitando os limites e respeitando aí a paralisação, mas sei também que as duas estão trabalhando e nunca trabalharam tanto, né? Mesmo que de casa, remotamente. Então eu agradeço por desprender um pouquinho do seu tempo para vir aqui falar com a gente a respeito de um projeto muito bacana. Antes, queria que você se apresentasse. Eu te conheço, Michele, minha amiga, eu vou tratar de Michele, mas quem é a Michele? O que a Michele faz? Bom dia a todos, eu agradeço pelo convite, né, Paulo? Obrigada por esse espaço. Eu acho que esse momento as pessoas não querem mais ouvir falar de Covid, né? Quer que volte ao normal, mas agora não tem o novo normal, né? A gente sabe que das grandes pandemias, como você tem dito, né? O mundo está totalmente globalizado. Um vírus que foi conhecido em dezembro na China já tomou proporções enormes, né? Iniciou o primeiro caso em Londrina em março e agora virou uma loucura, atualmente, né? São aproximadamente 1.700 casos positivos em Londrina. Então a gente vem desenvolvendo, eu e a professora Celita, né, que é da Universidade Estadual de Londrina, do curso de fisioterapia. A gente teve a ideia, após a primeira paralisação, né, o fechamento da cidade, das atividades produtivas, a gente pensou com a abertura do comércio, com a abertura das indústrias e das atividades econômicas, que o vírus ele está circulando na cidade, né? Fato que é um vírus comunitário e que as pessoas, né, quem tem comorbidades, os idosos, eles devem ficar em casa, as crianças ainda estão em casa, mas quem precisa trabalhar, qual a proteção desse trabalhador? Então, a partir disso, eu e a professora Celita surgiu a ideia de fazer um projeto que é intitulado Projeto na Saúde do Trabalhador, né? Eu sou servidora da Prefeitura de Londrina, né? Da Secretaria de Saúde, então a parceria foi entre a Universidade Estadual de Londrina, um projeto maior que é chamado El contra o Coronavírus. E a gente fez uma parceria com as diversas instituições, né? Uma delas é o Sinduscom, né, com as construtoras, com o Sindimetal, com a CIL e as escolas também. Agora a gente está começando a orientar. O cenário perfeito a gente está longe de alcançar ainda, né, Michele? Porque, por exemplo, aqui eu já cometi um erro, ó. Coloquei a mão. Outro erro que eu cometi, eu estou há mais de 2 horas com essa máscara. Outro erro que eu cometi, coloquei a mão aqui e coloquei a mão na máscara novamente. Ou seja, se tiver o Covid aqui na superfície, eu coloquei aqui, provavelmente eu me contaminei. Eu queria que você falasse, assim, a gente tem visto as pessoas, uma grande maioria aderiu ao uso da máscara, álcool em gel, muita gente usando a máscara errado, nariz para fora, toda hora corrigindo a máscara, né? Igual eu estou fazendo aqui, porque infelizmente ela vai descendo conforme você vai falando, é um saco. As orientações, vocês estão indo até as empresas, está sendo feito remotamente, como é que está sendo feita essa orientação? E quando você orienta, quais são as principais as orientações que vocês passam? Bom, Paulo, então, as orientações que a gente faz, basicamente, a gente faz o contato com a empresa ou a empresa entra em contato com a gente através do e-mail, que é prevenção.covidsaude.gov.br, que depois eu vou passar para vocês. Então, eles entram em contato com a gente agenda por videoconferência. E aí a gente faz essa reunião, esse treinamento remotamente para respeitar as medidas de isolamento social, né? Então nós somos uma equipe da Secretaria de Saúde juntamente com alunos da fisioterapia da UEL. E dessa forma a gente agenda o treinamento,
o empresário ou o dono do estabelecimento, ele que escolhe quem que vai ser treinado, por exemplo, vai ser o técnico de segurança, vai ser o gestor de RH ou alguém que está relacionado à saúde do trabalhador. E o que a gente fala basicamente no treinamento? Então, a gente fala sobre os dados epidemiológicos de Londrina, né? Sobre a questão fisiológica do Covid, que é um vírus que está comunitário. O que é um vírus que está comunitário? É um vírus que está circulante em Londrina. Então, inicialmente, quando o primeiro caso foi identificado em Londrina em março, foi de uma pessoa que veio da Itália, né? E ela ficou isolada durante os 14 dias. E a gente conseguia, através desses contatos, desses isolamentos, saber que o vírus ele veio de fora. Porém, agora já está em todas as regiões de Londrina, né? Ele já é comunitário, não é isolado. Então, é impossível que a gente consiga detectar onde foi que a pessoa pegou, né? Então, por isso que a gente tem que imaginar, a gente orienta o trabalhador que o vírus é um vírus invisível e ele está em todos os lugares. Por isso que a gente não consegue ver. É um vírus que é invisível e ele tem uma característica que ele é altamente contagioso e ele adere muito à superfície. Esse vírus, o que é um vírus? É uma capinha de material genético envolto com uma gordura. E ele resiste há muito tempo a superfícies. Então, pra gente, por exemplo, nós somos o hospedeiro do vírus. O que é ser hospedeiro do vírus? Para ele se multiplicar e para eu transmitir, eu preciso estar doente. Só que ele fica vivo muito tempo em superfícies. Então, por exemplo, essa superfície de cimento, metálica, de 2 a 3 dias, se alguém espirra que está contaminado, ela fica aderida nessa superfície. E se a pessoa não limpa, e se a pessoa não higieniza a mão, ela pode tocar aqui, pôr no olho, no nariz ou na boca. Então, com licença, eu vou tirar um pouquinho a minha máscara e vou falar as principais orientações. Então, o brasileiro a característica do brasileiro é sempre estar reunido, né? Ele sempre se abraça, sempre se beija. A gente orienta, principalmente na questão do trabalhador, que a maioria dos casos contaminados em Londrina, aproximadamente 60% a 70%, é da faixa etária de 20 a 59 anos. E é quem está ativo. Quem está ativo, quem está indo para o trabalho, né? A gente fala, quem está na vida e precisa trabalhar, né? De maneira nenhuma, a gente que é profissional da saúde, a gente sabe que a doença não é só o vírus. Tem a questão de isolamento social, tem a questão econômica, que é importante, né? Quem fica sem dinheiro, isso tudo interfere na doença da pessoa. Só que, o que a gente tem que orientar a população? Educação em saúde, né? Muitas vezes nós não estamos adaptados ao uso da máscara. Eu que sou profissional da saúde, a gente sempre usa máscara quando está no hospital. E a gente utiliza essa máscara de forma correta. E é isso que a gente quer repassar para os trabalhadores e para a população. Maravilha. Viu, Michele? Então, para a gente encerrar, gostaria que a gente fizesse aqui um bate-papo a respeito da real situação, né? A gente escuta também muita fake, é óbvio, mas também a gente escuta muitas notícias que a gente sabe que são reais e que acabam nos assustando. Por exemplo, jovens que têm quadros complicados, pessoas que são um pouco omissas no que se refere a procurar ajuda precocemente. Então as pessoas, né? É só uma gripezinha, é uma mudança do tempo, é uma sinusite, é uma dor de garganta por causa da friagem, etc. Queria que você falasse a respeito dos principais sintomas e das complicações. Professor que está dentro do HU e agora não, né? Mas que viu muita coisa, que tem informação, tem referência para falar a respeito disso. E desse caso do rapaz de 43 anos da indústria, porque as pessoas falam, eu sou jovem, eu não vou morrer disso. Principalmente o homem, né? Principalmente o homem. Então, tira a máscara mesmo, negligencia os cuidados e pode até ser que não morra, mas pode acontecer. Nós não somos máquinas, nós somos um ser vivo, então a gente não sabe como é que a gente vai reagir. E é capaz de você não morrer mesmo, mas você pode contaminar alguém da sua casa que tem uma comorbidade, que seja um grupo de risco, pode prejudicar. Queria que você falasse a respeito desse cenário atual que nós estamos, se os dados são alarmantes e desses sintomas e dos cuidados que a gente pode ter com sintomas e etc. Bom, então assim, desde que começou o primeiro caso em Londrina, né, e que tivemos que fechar as atividades econômicas, o que aconteceu? Por que o fechamento das atividades econômicas, essa paralisação, né? Inicialmente, no hospital universitário, o sistema de saúde não estava organizado para receber esses pacientes com Covid. Né? Para você ter ideia, a professora Celita, juntamente com alguns empresários, que forneceram a face shield para os profissionais da saúde. Porque 25% dos profissionais da saúde são acometidos
pelo Covid. São os profissionais, os trabalhadores que são mais expostos porque cuidam no dia a dia. Claro. Então, o sistema de saúde teve que se organizar para receber esses pacientes. Então, a partir do momento em que se abriu o comércio, abriu a atividade econômica, que a gente sabe que é importante, né? As pessoas têm que trabalhar, isso faz parte. O que aconteceu? Aconteceu um número, foi aumentando a curva, né? Sempre fala da questão do achatamento da curva, mas essa curva ela foi aumentando porque a gente esperava que ia aumentar realmente. As pessoas vão para a vida, as pessoas vão trabalhar, né? Era esperado. Era esperado o aumento da curva. E deu tempo, mas deu tempo Deu tempo. Em Londrina, preparar, como né? se organizou o sistema de saúde? Então, são 6 unidades básicas de referência, o postinho de saúde. 2 na região norte, né? Que é o Maria Cecília e o Chefe Newton. Aqui na região central é a UBS Guanabara. Nós temos também na Zona Leste, Jardim Bandeirantes. Cada região da cidade, Ouro Branco é na região sul, tem a sua referência. Tem a sua referência, que é a unidade específica para sintomático respiratório. Mas o que é o sintomático respiratório? É um vírus muito novo. A gente sabe que o principal sintoma dele é febre, tosse, dor de garganta, coriza, sintomas gripais, né? E aí, a pessoa hoje, estamos no inverno, por que essa questão nós estamos no momento de pico? Porque outras doenças também estão relacionadas a esse período, que é a influenza, H1N1, que são os outros tipos de gripes mais comuns, né, na região sul. Se confunde muito com a Covid, É né? isso que eu te pergunto, o que vai diferenciar você que tem uma gripe, né? Como você sabe que diferenciar uma gripe comum de uma gripe por Covid? Não sei como. É só testando. Então, por isso que a gente sempre orienta os trabalhadores, o pessoal de casa, que se você tiver algum sintoma respiratório ou gastrointestinal, diarreia, vômito, que também afeta o sistema nervoso gastrointestinal, o sistema nervoso central também atinge, por exemplo, cefaleia, perda de olfato. Por então, isso que as pessoas perdem o o paladar olfato e o paladar, por causa da questão do sistema nervoso. Ele pega alguns pares de nervo craniano, ele tem essa predileção, principalmente no olfato e do paladar. Se tiver algum sintoma em relação a isso, o que você tem que fazer? Procurar a unidade básica de saúde ou, em Londrina, foi organizado junto com a OES Secretaria, um 0800 400 1234. É um canal de atendimento. Por exemplo, você está com dúvida, eu fui trabalhar, será que eu vou? Na minha empresa teve será que eu tenho que fechar a empresa? Então, são enfermeiras, tem uma equipe de estudantes também, enfermeiras que fazem parte do projeto, que eles vão estar orientando você e, se necessário, encaminhando você para um médico, fazer um teleatendimento. E, se necessário, esse médico vai te fornecer e monitorar e fazer tudo via online ou por telefone. Eu preciso de um atestado, eu preciso de um teste, vai te encaminhar para aquilo que for preciso. Por que é importante? Mas eu vou esperar o sintoma piorar? O que acontece muitas vezes, principalmente no caso, assim, a gente sabe que em Londrina o maior número de casos positivos são em mulheres, porque a maioria da população é feminina em Londrina, mas a maioria dos casos de morte são em homens. Por quê? A maioria dos homens demoram muito para procurar apoio. Então a gente teve um caso de um trabalhador de uma determinada empresa, ele tinha 43 anos, começou com sintomas de dor gastrointestinal, um pouco de febre, procurou unidade de saúde, e aí ele foi levando. A partir do momento que ele tinha uma asma, né, que é uma doença respiratória, que também é o grupo de risco, que é uma comorbidade. E aí ele evoluiu para uma piora. Só que aí, quando evolui com a piora, esse vírus, a gente fala que ele faz uma síndrome de angústia respiratória. O que acontece? Dá uma dificuldade para respirar. E aí, por isso a necessidade, de muitas vezes, da ventilação mecânica. O mundo parou atrás de ventilador mecânico, não aconteceu isso? Principalmente na Itália, né? E por que a necessidade da ventilação mecânica? A partir do momento que tem essa complicação, a maioria das pessoas vão ficar assintomática. E isso é uma coisa muito ruim, sabe por quê? Porque eu tô transmitindo sem saber que eu tô... É essa questão desse vírus. As pessoas assintomáticas, eles transmitem menos, porque eles não estão tossindo, não estão expelindo o vírus, a carga viral é menor, só que eles também podem transmitir. E como você não está sabendo que você está com sintoma, você não se cuida tanto, né? E a partir do momento em que você tem um sintoma gripal, deve procurar ajuda para não evoluir. Quem que é a população de risco? Hipertenso, diabético, quem tem problema cardíaco, Michele, né? Idoso. Me corrige, pode ser que eu esteja enganado, mas acompanhando as notícias, parece que é um vírus que é uma doença, a partir do momento que a pessoa está contaminada e vai negligenciando, vai levando, quando ela evolui muito rápido.
É isso? Isso mesmo. Na verdade, assim, a gente tem estudos que demonstram que, principalmente na população de risco, mas isso não quer dizer que quem não tem risco não pode evoluir para forma grave, né? Se você, desde o início, não for identificado. Muitos deles evoluem para uma forma que é a síndrome da angústia respiratória. Que aí, como hoje a gente não tem uma medicação que tem efetividade, né? Porque para você ter uma aprovação de uma medicação, tem vários estudos. E essa é a revolta da população também. Não adianta ficar revoltado, porque tem um protocolo a ser seguido. Protocolo. Não adianta falar azitromicina funciona. Vai lá, taca a azitromicina e não tem efeito nenhum. Não, cloroquina, azitromicina, né? Pode ser que ajuda? Com certeza. Mas a gente o não... HU é o hospital de referência, os pacientes internados graves, eles são tratados especificamente. É uma coisa que os médicos sempre falam. Por exemplo, se você tem uma doença cardíaca, é hipertenso, não tem um protocolo, vamos usar só uma determinada medicação. Cada um evolui de uma forma. O corpo humano é diferente, cada pessoa tem. Então, o vírus, ele se manifesta em determinadas pessoas de maneira diferente. Não tem como a gente falar que um remédio é a solução. Seria ótimo se tivesse. É o que seria sonha, maravilhoso, né? A gente sabe que enquanto não tiver a vacina, a gente ainda vai ter essas medidas de profilaxia, de prevenção. Porque se o paciente evolui para uma forma complicada, que é a insuficiência respiratória aguda, as únicas medidas de suporte é a ventilação mecânica. O que não tem o que fazer, né, não Michele? Tem. Você vai ter que, um ventilador vai ter que respirar para você, porque o pulmão é como se fosse uma bexiga e ele endurece, né? E esse endurecimento, né, é uma forma popular de falar, né? Apenas um ventilador mecânico consegue fazer as trocas gasosas, e por isso o prognóstico é muito pior quando se tem essas complicações, porque daí já evolui com alteração de pressão arterial, né, a homeostase, todo do corpo. A dinâmica do paciente vai toda sendo rebaixada, né? Não é Sim. só complicar, o cara põe no ventilador ali. O ventilador, na verdade, você vai dar suporte para o seu organismo se defender contra o vírus. Porque se ele conseguir... As medidas são de suporte. Não tem o que fazer, né? Então você vai fornecer, né, a ventilação, você vai fornecer porque a azitromicina, muitas vezes a doença viral, ela evolui para uma doença bacteriana. Por isso que a azitromicina pode ser, né, utilizada. Porque se tem um processo inflamatório, existem micro-organismos que eles estão ali esperando para atacar, né, esse sistema respiratório. Queria encerrar com você agradecendo, queria que a professora fizesse as suas considerações finais. Gente, na dúvida, procure uma ajuda, procure uma unidade básica de saúde, Michele falou, procura saber, no site da prefeitura aí deve ter o endereço das unidades básicas de saúde que são referência no atendimento ao Covid-19. Procure, não fique esperando, evolui rápido, viu? A gente tem escutado as notícias, quando ela evolui rápido. E olha, é importante que a gente também não confunda. Tô com falta de ar. Quando ela evolui para uma, né? Quando ela evolui, a falta de ar, a angústia respiratória, igual a Michele está falando, a SRAG, né, que vocês devem ter escutado muito falar, é uma falta de ar considerável. A pessoa, quando ela vai levantar para escovar o dente, ela sente cansaço, dificuldade. Então, assim, é preciso também que a professora pode fazer nas suas considerações finais e abordar essa questão também. A pessoa, tô com falta de ar, tô com Covid, e aí acaba atrapalhando o sistema de saúde. É importante que você fique atento a isso, né, professora? Isso. Por se tratar de uma doença desconhecida, essa situação que envolve vários aspectos da economia, da saúde, muitas vezes o indivíduo pode estar com falta de ar, mas essa falta de ar pode ser uma crise de ansiedade e não a Covid-19, né? Então, estar atentos aos sintomas, saber quando procurar o profissional de saúde, a unidade de saúde, é uma forma, né, bastante importante, porque às vezes você está com uma falta de ar e essa falta de ar é só uma crise de ansiedade. E quem que não fica diante, né, de toda essa situação que estamos vivenciando? Uma outra coisa que a gente tem observado também diante dessa pandemia é a violência doméstica, né? Muitas mulheres sendo vítimas dessa violência de agressão física, de agressão psicológica, porque o fato, né, de todas essas alterações que estamos vivendo, e às vezes, né, as pessoas estão ficando mais em casa, aumenta o convívio e acaba muitas vezes aumentando essa violência doméstica. Há dados que mostram que essa violência aumentou cerca de 25%, então é mais um fator diante dessa pandemia. Pra gente encerrar, ficou até chato já, né? Mais uma vez, obrigado, Michele, obrigado, professora Celita. Ficou até chato já, mas não tem segredo, gente. Quando a gente fala, fique em casa, use máscara e álcool gel, é o que a gente pode fazer. Fiquem em casa, se possível, distanciamento social.
sem dúvida nenhuma. É óbvio que a gente não quer que o comércio pare, é óbvio que a gente não quer uma crise econômica, porque se a gente tiver uma crise econômica junto com essa crise da saúde, desculpa, mas como nós É o efeito colateral. não tem como, mas se você precisar trabalhar, se você for sair, respeitando, é óbvio, os decretos, porque não adianta também você bater de frente com a polícia, porque agora o negócio é estadual. Se você for sair, use álcool em gel, lave suas mãos, distanciamento social e máscara. Gente, essa é a orientação básica em todos os setores, se você for da saúde, se não, você não for, se você for grupo de risco e também se você não for. Se você tiver sintoma, aí você não sai de casa. Mas se você for, eu estou assintomático, não tenho nada, não vou me cuidar. Principalmente você tem que se cuidar. Porque se você for assintomático, você vai se descuidar e vai contaminar quem pode ter uma comorbidade já estabelecida, uma comorbidade anterior ao Covid e vai sofrer com isso. Mais uma vez, álcool em gel, máscara e distanciamento social. É o que a gente pode fazer agora até que surja uma vacina ou um tratamento eficaz e efetivo. Obrigado, Michele. Obrigado, professora Celita. A gente volta a qualquer momento. O programa vai ficar grande, mas põe aí, especial Covid.